Bom dia de novo para quem entrou um pouco tarde. Hoje a gente vai começar, né, um novo estilo textual na aula de redação. Na aula de português, a gente já está com 2 capítulos adiantados. Por quê? Porque a gente teve um feriado na quinta-feira passada. Foi um feriado, olha que maravilha, feriadão. Ficamos em casa, né? Alguns saíram, outros não, mas não teve aula na semana passada. E aí, nós estamos atrasados um capítulo. Amanhã eu vou faltar também. Vai faltar? Vai pra praia? Não, vou ter que ir no médico. Caramba, mas é consulta, né? Vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Não vai ter problema, não. Então, a Sofia perguntou se você pode ir para o Meet. É porque eu tô sem aqui. Eu vou gravar a aula, aí depois ela assiste. Tá bom? Mas quem perguntou aqui? Maitê. Sofia. Entendi. Eu vou gravar e deixo lá reservado. Tá bom? Então eu vou pedir para vocês pegarem a apostila de vocês na página. Deixa eu ver. Calma aí. 259. Tá bom? Vou botar aqui também no chat. Apostila. Qual a apostila, professor? A4. Apostila, página 259. A gente vai falar sobre cordel. Já viram falar? Professor, quer a terceira ou a quarta apostila? Apostila 4. Eu não tenho ainda. Eu sei. Aí você precisa depois pegar. Cordel não é aquele negócio que vem com histórias pequenininhas, tipo de livrinho pequenininho contando uma história em... Raramente tem frase. É mais ou menos isso. Nem sempre a história é pequena. Cordel são histórias em poemas, só que são rimados, né? São cantados também. Muito legal, muito legal. A gente vai ler hoje um cordel e a gente vai ficar falando sobre o cordel um bom tempo. E eu acho que vai ser legal, porque os cordéis, eles são maravilhosos, são interessantes, são engraçados, são legais de ler, porque eles são bem cantados, né? A gente tem algumas figuras de linguagem nele que permitem que eles ficam bem cantados, uma rima bem legal, cheios de aliteração e assonância. Nós vamos ver o que é isso. Mas Professor, você travou pra mim. Travei? Meu Deus, fiquei travado. Vamos ver se voltou. Voltou agora? Tô destravado? Voltou. Então, beleza. Tô falando que o cordel, a gente vai ficar um bom tempo trabalhando sobre os cordéis, falando, aprendendo um pouco, e vai ser muito, muito, muito legal. Beleza? Todo mundo conseguiu aí a página 259? Uhum. Então, hoje, deixa eu compartilhar aqui também minha tela. Baby Shark, Baby Shark. Deixa eu abrir um negócio aqui. Peraí. A foto da sua mãe. Oi? Professor, a foto da sua mãe estava ali escrito Mamãe Querida. Mamãe querida. Você tem um irmão ou tal, pequeno, porque tinha Não. uma criança ali. É o meu sobrinho. É meu sobrinho. Mamãe querida, meu coração por ti bate como um caroço de abacate. Cordel 1. Sobre variação linguística, nós já trabalhamos na língua portuguesa, só que ficou faltando aí a gente falar sobre o nosso querido cordel. Vamos ler aqui o início desse capítulo. Desde os tempos imemoriais. O que seria uma coisa imemorial, né? Foi no século XVI que os escritores se interessaram em pesquisar e coletar as histórias contadas pelo povo. Durante toda a Idade Média, quando a língua portuguesa se formou, a Europa cultivou contos de fadas, contos maravilhosos que figuravam duelos, torneios, monstros e príncipes corajosos que partiam em defesa de suas belas donzelas. Quando chegaram ao Brasil, os portugueses trouxeram na bagagem o registro de muitas dessas histórias. Aqui, elas foram adaptadas, modificadas, alteradas
Os heróis ganharam nomes locais e nas feiras e nos centros povoados as pessoas se juntavam para ouvir os contadores que recriavam em versos essas narrativas imemoriais. A cultura ibérica se misturou à nossa. Dessa forma, as histórias se tornaram um pouco nossa também. Então, olha só, quem aí já ouviu uma história de um grande príncipe que foi enfrentar um monstro gigantesco para salvar a sua donzela? Já ouviram alguma história desse tipo? É muito aquela lá da loirinha do vestido rosa. muito qual? Bela Adormecida. Bela Adormecida, todas essas histórias aí a gente conhece, né? É muito comum ter um tipo dessas histórias. O que acontece? No Brasil, né, quando os portugueses eles começaram a chegar, os outros povos também, eles começaram a trazer várias dessas ideias. Começaram a trazer várias dessas histórias para a gente, para o nosso país. E essas histórias começaram a se misturar na nossa cultura e as pessoas começaram a adaptar o monstro na cidade que elas estavam, começaram a adaptar a princesa na cidade que elas estavam. Imagina só, Itaguaí só tinha o povo mesmo de Itaguaí. Aí, de repente, desembarcou aí no porto. Aí, no porto de Itaguaí, desembarcaram várias pessoas de outro país. Aí, do nada, essas pessoas começaram a contar várias histórias para o povo. Todo mundo ouviu, meu Deus, que história legal. E as pessoas começaram a recriar a história, contando essa história como se tivesse acontecido em Itaguaí mesmo. Então, elas contavam o quê? Aqui em Itaguaí tem um monstro que mora ali perto do Célula, e a princesa ia para a escola. Eles adaptavam uma história que acontecia, que foi criada na Inglaterra, na Espanha, em Portugal, e eles trouxeram para o Brasil. E os brasileiros começaram a adaptar a nossa realidade. Beleza? Então, hoje, nós temos a história de Juvenal e o dragão. Gente, olha esse dragão aí. Deixa eu até beber uma água para ler esse cordel. Essa história é em versos rimados, cheios de figuração, que vai ser muito legal. Então, você precisa prestar muita atenção, beleza? Juvenal e o dragão. Já fazia um mês em tanto que ele andava de viagem. No pé de uma grande serra, avistou uma carruagem. Até para 2 cavalos era difícil a passagem. Ele, vendo a carruagem, foi logo se aproximando. Viu dentro uma linda moça que vinha de longe chorando. E o cocheiro, muito triste, suspirava de vez em quando. Juvenal viu a princesa em pranto sem se calar. Dirigiu-se ao cocheiro. Desculpe lhe perguntar, que vem essa princesa nas brenhas desse lugar? Quase sem poder falar, o cocheiro respondeu: a princesa está chorando, mas o culpado não fui eu. Dê licença, eu vou contar o caso como se deu. Daqui a 50 léguas existe um grande reinado que passou mais de 100 anos sendo o povo devorado por um monstro horrorento e feio, misterioso e encantado. É impossível contar a força que a fera tinha. Não respeitava nem a princesa, não respeitava a princesa, duque, nem rei, nem rainha. Devorava toda a polícia, o exército e a marinha. O rei, já muito nervoso, só esperava morrer. Um dia estava dormindo, ouviu uma voz a dizer: vou te propor um negócio, responda se quer fazer. Eu sou a tirana fera que veio me despedir. Pretendo dar-lhe um descanso e deixar de o perseguir. Se o Senhor me prometer, fazer o que lhe pedir. Se acaso aceita o negócio, desde já fique avisado, para me mandar todo ano, num lugar determinado, uma das moças mais bonitas que tiver no seu reinado. Tá bom, pai. Eu só faço esse negócio para cessar a mortandade. Se o senhor não cumprir e usar de falsidade, eu venho de lá da furna devorar toda a cidade. Diante desta ameaça, o rei ficou sem ação. Como ele enfrentaria tão grave situação? O jeito era dar apoio à proposta do dragão. Então o rei sujeitou-se a todo ano mandar uma das moças mais bonitas que tivesse no lugar. Daqui para frente era para a furna, para a fera devorar.
E é esse motivo justo que dá nossa grande tristeza. Por aqui já tenho trazido muitas filhas da pobreza, mas hoje tocou de sorte a esta infeliz princesa. Juvenal ficou imóvel vendo a triste narração. Perguntou ao cocheiro onde habita esse dragão. Numa furna dessa terra, apontou com a mão. Juvenal disse ao cocheiro: vou fazer uma loucura. Ando percorrendo a terra em busca de uma aventura. E não vou deixar a fera comer essa criatura. O cocheiro estava quase morto de pavor. Gritou para Juvenal: onde vai, meu senhor? Volte daí, não prossiga, o monstro é devorador. Juvenal nem deu ouvidos ao que ele estava dizendo, porém, de repente viu a montanha estremecendo. Conheceu ao mesmo instante que a fera vinha descendo. E a princesa na frente, Juvenal mais atrasado. Quando a fera viu a moça, deu um urro agigantado. Até os 3 cães ficaram com o pelo arrepiado. Aí a fera avançou para agarrar a princesa. Juvenal tomou frente, porém não mostrou fraqueza. Depois gritou: rompe ferro, preciso da tua defesa. Quando rompe ferro ouviu o grito do seu senhor, que tinha enfrentado a fera, sem medo, sem pavor, partiu para cima do monstro como um raio abrasador. O moço era destemido com seu cachorro valente. Eles dois incorporados lutando com a serpente. Juvenal no ferro frio e o cão fiel pelo dente. Era um monstro sem feitio, de um corpo descomunal, todo coberto de escama, mais duro que o metal. Tudo era mole na ponta do punhal de Juvenal. Quando a moça viu-se livre daquele horrendo animal, foi se ajoelhar chorando diante de Juvenal, pedindo para acompanhá-la até a corte imperial. Exijo que vá comigo para conhecer este destemido, para o meu pai conhecer este homem destemido, que salvou-me de morrer, mesmo para recompensá-lo de forma que merecia. Terás lá no meu reinado todo nome reconhecido. Por todos da minha corte, hás de ser bem recebido. O mundo será ciente do teu valor merecido. Tu salvaste minha vida enfrentando esse dragão, como também tem te arriscado, salvaste a minha nação. Portanto, aqui te entrego alma, vida e coração. Disse ele: eu nada quero. Do benefício que já fiz, desejo que Sua Alteza siga em paz e feliz. Vou vê-la de hoje a 3 anos na capital do meu país. Juvenal, muito vexado, não pôde mais ter demora, disse a princesa. Desculpe eu não ir com a senhora. Voltou na carruagem, despediu-se e foi embora. A imagem do rapaz gravou-se divinamente ante os olhos da princesa, tão linda, casta e inocente. Uma paixão sublime germinou rapidamente. O cocheiro seguiu com ela, adiante lhe perguntou: Vossa Alteza pagou bem aquele que lhe salvou? Disse ela: pagar-lhe, mas ele não aceitou. Com os olhos de traidor, lhe respondeu o cocheiro: aquele que lhe salvou é um grande aventureiro. Anda vagando o mundo, não precisa de dinheiro. Oh, que história legal, minha gente. O que vocês acharam dessa historinha aí? Muito legal, mais ou menos? Legal também. Eu adorei esse recado final. Vou até... Nossa, muito legal, né? Esse recado Eu final. adorei. Aham. Vou até grifar e moldurar. Olha só. Não gosto muito da moda de falar, porque é muito, sei lá, muito nobrezinho, muito chiquezinho. O quê? É muito nóis. Eu amo essa forma de falar. Eu queria falar assim, tipo, bem burguesinha. Não sei. É muito bonito. Gente, o legal do cordel, sabe o que é? Você percebeu que todas essas estrofes aqui, que é grande, né? A gente deu 2 páginas, né? É um poemão, né? Parece que é um poema, mas não é um poema. Na verdade, é uma história contada através de versos, né? E esses versos, eles possuem uma rima muito legal, né? Se a gente for ver, tem vários cordéis, olha só, ainda sobre essa história de Juvenal o Dragão, tem cordéis sobre essas histórias que é cantado. Olha só como é que é. Musicado, aliás, olha aí. Era uma vez 2 irmãos que o pai tinham perdido, tendo apenas por herança 3 carneiros e um abrigo. Existem os cordéis que eles são assim... Essa história é diferente, não é do diferente. do dragão, que irmão. Não é a mesma, não. Não é a mesma, não. Só que o que acontece? Esses cordéis, eles são tão musicados. Tá vendo como é que eles têm o ritmo? Já fazia um mês em tanto que andavam na viagem. Um pé de serra avistou uma carruagem. Até os 2 cavalos era difícil a passagem. A gente consegue até colocar assim, ó, um ritmozinho
para ler os cordéis. Isso é muito legal. A riqueza de rimas que ele tem, a riqueza de aliterações e assonâncias, você vê que é tudo muito... Ó, essa primeira aqui a gente tem várias coisas com C, carruagem, cavalos, tá vendo? Viagem, ao final, viagem, carruagem, passagem. Ele é muito preocupado, o cordel é muito preocupado com toda essa rima, com toda essa estruturação. Então, só você vendo aqui essa história, que é uma história de um dragão que estava acontecendo no interior do Nordeste, né? Mas olha só que legal. É uma história que foi readaptada, né? Uma história que provavelmente já existia em outros lugares e quando veio para o Brasil, ganhou novas caras, né? Novos enredos, novos personagens ou com personagens que são mais a nossa cara. Olha só o perfil de quem fez. Leandro Gomes de Barros, ele nasceu em 1865 e morreu em 1918. Nasceu no estado da Paraíba e publicou cerca de 240 folhetos em toda a sua vida. O poeta Carlos Drummond de Andrade se referiu a ele como rei da poesia do sertão e do Brasil em estado puro. Foi o primeiro cordelista a sustentar com sua arte e pôs-se em causa dela. Viajava muito pelo Nordeste, dotado de um estilo primoroso e um bom senso de humor, compunha, imprimia e vendia os seus folhetos. Nesses folhetos tinha história de quê? Essa história parecidas com o Juvenal e o Dragão, que são cordéis. Beleza? Então, os cordéis, eles têm essa característica, né? E o que é legal? Quando a gente tem esse tipo de história... Professor, vou ter que... O meu computador tinha descarregado. Beleza, amigo, não tem problema não. O legal dessas histórias é porque por ser muito famosa, várias pessoas contam também de outras maneiras, né? As pessoas contam, ó, se você for ver, a Juvenal e o Dragão tem algumas versões. E essas versões são assim por quê? Porque tem uma história tão famosa que as pessoas contam, às vezes, cada uma de sua maneira. Esquece um detalhe, esquece outro detalhe, enfim. E aí, pega aí teu lápis, pega a tua caneta, tua lapiseira, não sei o que você está escrevendo, para a gente aqui começar a responder esta página, essas páginas, sobre esse cordel. Hoje, a nossa aula não tem como propósito a gente definir cordel, estudar. Hoje, eu quero mostrar para vocês, apresentar esse tipo de leitura. Antes de qualquer definição, vamos experimentar. Vamos experimentar a leitura, vamos experimentar aquilo que está falando, beleza? O trecho que você leu é apenas uma parte da história de Juvenal. Uma parte. Juvenal é muito famoso. Com base na leitura do texto, descreva as características de Juvenal. Gente, que tipo de jovem era Juvenal? E aí? Qual era a característica? Ele era um cavalheiro. Ele era um cavalheiro. Pode botar isso. Ele era o quê? Também. Para enfrentar guerreiro. Guerreiro. Ele era corajoso, mas antes de tudo, ele também era muito curioso, né? Ele quis saber por que essa mulher tá chorando aí dentro dessa carruagem, hein? Por que ela tá chorando? Por que ela tá assim? Ele procurou saber da história, né? Então ele era um jovem curioso, ele era um jovem guerreiro, ele era um jovem valente e também, Júlia, até você falou lá no final do cordel, que ele não quis a recompensa, né? Ele poderia ter ganhado muitas honras, dinheiro, mas ele decidiu abster-se disso. Ele, não quero. Ele também era o quê? Desapegado das riquezas, né? O Juvenal. Olha quantas características hoje que a gente não vê em qualquer pessoa. Uma pessoa desinteressada, né? No sentido de que não tem ambições assim de dinheiro, de fama, de poder. Juvenal era esse. Ele salvou a princesa porque era aquilo que deveria ser feito e não estava esperando nada em troca. Isso não é legal? Você acha que hoje... Ele é meio exatas, né? Não, ele é meio humanas, né? Falei errado, não é? Ele é meio humanas? Por quê? Eu nem sei o que eu tô falando, porque humanas não é aquele... né? Tipo, você... aquele negócio de você fazer... Tipo, administração... Ai, eu tô falando um monte de besteira. É que... Ai, deixa pra lá. Humanas, quando a gente fala assim, a pessoa é de humanas, é de exata, a gente está falando de área de pesquisa.
Geralmente, quando a gente fala assim, a pessoa é de exatas, é porque ela é de matemática, ela tem um raciocínio lógico mais avançado, ela é mais direta, é isso que as pessoas querem dizer. Quando a gente fala assim, as pessoas é de humanas, é porque ela é mais voltada para história, geografia, sociologia, ou seja, Para essas matérias que eu queria dizer, eu queria falar de humanas por causa dessas matérias aí. isso, Só que eu não lembrava quais eram. entende? Ele é meio humanas, né? Talvez. Por causa disso. Pode ser que sim, pode ser que não era pela reflexão que ele fez, né? Deixa eu ver. Então, beleza? Todo mundo conseguiu completar essa primeira aí? A Ada 1? Não, peraí. Não, não. E travou para mim. Travou para Ele era mim. o cavaleiro curioso e corajoso. Corajoso, isso. Ele é corajoso? Corajoso, curioso, Cavaleiro. cavalheiro. Ah, sim, curioso e cavaleiro. Isso. Poxa, queria que existisse cavaleirismo reverso. Cavalheirismo reverso é tipo o quê? Como assim? Tipo, tivesse como, sei lá. Cavaleirismo reverso, pô. É tipo. As mulheres que seriam cavaleiras e os homens seriam cavaleiros, entendeu? Mas as mulheres já não são? Alguma maioria? Não, mas assim, ó, o Pedro tá falando no sentido de salvar os homens, é isso? Ah, sim. Mais ou menos isso. É porque ele nunca deve ter visto Pocahontas, né? É verdade. Mulan também, né? Mulan. Só eu que percebi, que eu acho que o cara lá que se apaixonou pela Mulan era. Como é que é o nome dela? Do cara? Eu não lembro o nome do cara, mas tipo, ele se apaixonou pela Mulan quando ela tava vestida de homem. Eu acho muito engraçado Ela era isso. gay. Né? Foi enganado, né? Tá aí. Foi enganado. Mas a Mulan não tinha culpa, né? Pois é, tadinha. Eu queria que o pai morresse. Pois é, exatamente. Viu? Você já disse a B? Não, vou fazer agora. Essas características que nós falamos de Juvenal, são características próprias de um herói? Acho que sim. Eu acho também, né? O herói precisa ser destemido, corajoso. Mas eu acho que o herói precisa de dinheiro também, porque, tipo, todo mundo precisa de dinheiro. Sim, mas ele é porque ele tinha um coração tão nobre que ele também não quis. Mas nobre, uma nobreza, uma rica. Foi isso. Eu vou te ajudar, vou salvar a Terra, mas eu quero R$1 milhão, hein? Eu quero R$1 milhão para salvar a Terra, porque nada é de graça. Eu tô com fome aí, tenho que pagar a fralda dos meus filhos. Será que é assim? Não, mas tipo... Não, mas tipo, eu tô querendo dizer os heróis, por exemplo, médicos, os psicólogos. Tem gente que acha que psicólogo não pode ser pago, não tem que ser pago pela profissão deles, porque eles têm que ajudar pessoas. Mas, tipo, se você passa anos estudando psicologia, nada melhor do que ter uma recompensa. Exato. E tem que ser dinheiro, porque a gente trabalha por causa do dinheiro também, né? Por conta da satisfação, do orgulho, mas também nossas contas precisam ser pagas, não é verdade? Sim. Mas eu tô falando daquele herói, eu até te entendo, Júlia, você tá certíssima. Mas eu tô falando daquele herói, assim, né? Aquele herói de histórias, né? Que a gente conhece, sabe como? Esses heróis de histórias, seja história em quadrinhos, sei lá, qualquer tipo de histórias. É esse tipo de herói que eu tô até me referindo. Beleza? Então vocês acham que essa característica de Juvenal são características de uma pessoa com instinto para herói? Eu acho que sim. Eu também, acho que sim. E explique, por quê? Porque os heróis, eles precisam ter um coração nobre. Eles precisam ter coragem. Já pensou? Claro que a gente tem até uma história ou outra de um herói que é meio covarde, mas a maioria, né, o censo dos heróis, quase todos, eles são pessoas corajosas, destemidas. Isso é muito legal, não é verdade? Então, por isso, né? Mais do que ter superpoderes, eles precisam ter
algumas coisas no caráter, coragem, bom coração, um coração nobre, um coração disposto a ajudar. É isso que a gente espera de um herói bom moço, né? É isso, mais ou menos isso. Então aí já respondi a B. Tudo bem? Todos juntos ou não? Alguém tá perdido? Tô perdido? Não sei o que eu tô fazendo. Opa, tô perdido. Todo mundo junto, né? O que acontece, gente? Deixa eu interromper aqui rapidinho. A nossa live vai cair 1 minuto. Eu, menos de 1 minuto, agora 5, 4, 3, 2, 1. Menos de 1 minuto vai aparecer. Eu vou encerrar essa e já vou colocar outra para a gente terminar essas atividades do cordel, tá bom? Aproveita, bebe uma água, vai rápido ao banheiro, que a gente já retorna em menos de 1 minuto. Espero vocês lá. A minha cara tava bugadona, muito estranho, porque, tipo... Oi, Gabi. Fala de novo aí. Já é recreio já? Que, gente? Não, é intervalo para ir beber uma água e voltar para a aula. Vou encher Ah, beleza, beleza. Vamos lá. Pega lá o link no Classroom. Já tô voltando.